A gente vai ouvir o primeiro caso agora, que é o relato da Letícia, que tem 27 anos e é de São Paulo. Manda casos. Não me considero uma mulher sexy. Sempre fui muito magra, sem muitas curvas, um corpo mais sem graça no olhar padrão masculino. Para completar, minhas feições foram me dando apelidos que transmitem a imagem de pessoa fofa, meiga, queridinha. Ou seja, tudo o oposto do sensual. Acho que acabei assumindo essa carapuça e quando se trata da minha vida sexual, parece que sempre me tiram para boa moça. Nunca nenhum parceiro propôs nada muito ousado e também fui me retraindo mais e mais ao longo dos anos. Hoje estou num relacionamento há 2 anos e pouco pautado pelo sexo. Sempre fico na espera dele tomar uma atitude mais diferente. Tenho lido muito sobre sexualidade e até penso que gostaria de mudar isso em mim, mas nem sei por onde começar. Sou tímida, insegura. Quando estou numa roda de amigas e o papo de sexo começa, me sinto totalmente excluída. Para vocês terem uma ideia, meus 2 sonhos em relação ao sexo é transar de luz acesa e ter coragem de tomar iniciativa com o meu namorado. Ai, gente, tadinha, Interessante, né? Primeiro que me É. vem, eu acho que o que vem na minha cabeça, né? Primeiro vem ela colocar ser sexy em relação a um corpo, né? Então, sou gordinha, sou assim, sou assado. E ser sexy não tem a ver com isso. Ser sexy é uma questão de construção social. Segundo, que ela pega essa crença e estabelece aquilo para ela, que é alguma coisa que acontece muito conosco desde o início da vida, na infância, com a história das pessoas dizer, olha como a pessoa é, essa é fulana, essa é ciclana. Então, você vai ficando nessa caixa e você vai assumindo para você essa crença. Então, é uma crença que é construída e reforçada pelo outro, pelo social. Né? E eu entendo a sensualidade, eu gosto muito do conceito do Wilhelm Reich, que ele diz o seguinte, que a sensualidade ela não está necessariamente acoplada no erotismo, é muito além da genitalidade. A sensualidade está muito mais acoplada, mais ligada ao prazer das sensações. Essa coisa sensual. Então, quando você se entrega para o prazer das sensações, você se torna uma pessoa sensual. Nem que você esteja comendo, que você esteja dançando, porque você está entregue. Então, se essa pessoa ela tem um olhar para ela, né, de que ela não está enquadrada, ou que ela não pode ter prazer, porque ela não é sensual, ela provavelmente ela vai se entregar menos para as sensações. Porque ela vai estar com aquele olhar ela com ela própria da performance de como é que ela está sendo julgada, que ela acha que está sendo julgada pelo outro. E eu acho que tem uma coisa que eu até estava pensando antes desse episódio, a gente falou um pouco semana passada, né, sobre o sexo sem ser vulgar. Acho que as pessoas colocam o sexo e a sexualidade, a sensualidade no lugar de uma coisa vulgar, né? E que, na verdade, não é para ser. De uma coisa errada, não é? Exato, eu sempre me questiono muito, porque eu sempre dou entrevistas falando sobre sexo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de falar sobre sexo, porque eu cresci num mundo onde falar sobre sexo era feio. E depois, com o passar dos anos, eu fui entendendo o quanto o sexo talvez seja uma das coisas mais lindas e legais. A minha filha foi feita, concebida. Todos nós, pessoas que existimos no mundo, fomos feitos de um ato sexual. Por que tanto pecado e erro em cima disso, sabe? E eu fico tentando trazer isso para todas as, sei lá, mulheres que eu conheço, amigas, porque a gente vem culturalmente mesmo dessa coisa de que sexo é feio, de que não pode, de que é errado. Então, pelo menos para mim, quando eu comecei a falar sobre sexo, o sexo foi tomando um outro tamanho, ele foi indo para um outro lugar. Eu fui saindo da vergonha que eu mesma sentia sobre o que eu sentia, sobre os meus prazeres, sobre os meus desejos, e eu fui colocando ele num lugar de luz, né? Porque quando a gente esconde, parece que é feio, que é errado. Então, acho que um dos meus conselhos, como é o nome dela? Letícia. Letícia. É isso, converse sobre sexo. Com você mesma, às vezes, né? Eu acho que é difícil, se toque, entenda o seu prazer, sabe? Ele não é errado, ele não é feio. Se você tem dificuldade de começar esse assunto com os outros, comece esse assunto com você.
sente e fale com você, se escute sobre como é hoje o seu prazer, se você tem orgasmo com penetração, não tem, você gosta de se masturbar, não gosta, isso é uma coisa feia, errada, toque o seu corpo, olhe para o seu corpo, tire esse tema desse lugar escuro, do errado, do feio, do pecado. Todo mundo que existe no mundo é feito de uma relação sexual. Não existe outra forma. Ninguém veio de um outro lugar que não de uma relação de uma explosão, sexual. né? De uma explosão não de luz. É isso. Então, a gente tem que tirar o sexo desse lugar do pecado. A gente tem que tirar o prazer feminino, principalmente, desse lugar do errado, do feio. A gente tem que começar a olhar para os nossos desejos, para os nossos anseios como coisas naturais. Como a gente vai encher um copo de água porque a gente tem sede, a gente tem que se tocar para poder ter prazer, para poder se conhecer. A gente quer ter uma relação sexual para ter prazer. Isso não é feio, não é errado, né? E a gente se julga muito. Eu ainda sou muito julgada por isso. Não só publicamente, mas nas minhas conversas familiares, entre amigos, eu vejo quantos meus amigos, minhas amigas principalmente, ainda têm tanta dificuldade nesse tema, nessa liberdade de falar, mas eu sempre puxo esse assunto, sabe? Porque eu acho que sim, a gente precisa ter uma rede de apoio, a gente precisa se ouvir, a gente precisa saber que não estamos sozinhas. Eu demorei muitos anos para ter orgasmo com penetração. Foi uma coisa muito difícil para mim. Eu não tenho orgasmo com penetração em todas as minhas relações ainda. E sair desse lugar do medo, do feio, do errado, sabe? O sexo, ele não é feio, ele não é errado. O prazer não é feio, não é errado, sabe? Você fechar o olho, se tocar, sentir, saber exatamente como o seu corpo reage quando você se encosta, e se abrir para essas sensações, sabe? Exatamente sobre sensações. Eu acho que eu sempre brinco com os meus amigos quando alguém fala, nossa, tá gostosa. Eu falo, você não sabe, gostosa é uma questão de atitude, não é uma questão de corpo, não é como eu sou, é como eu sinto, né? E é sobre isso, é sobre sensações. É você se permitir sentir o toque, seja seu, seja do outro, como o seu corpo reverbera, até onde você consegue segurar, quando você não consegue mais e explode no orgasmo, sabe? O quanto isso o quanto você tem o domínio disso ou não tem, o quanto você conhece essas suas sensações, o quanto você está disposto a explorá-las, sabe? Eu sou uma pessoa extremamente curiosa com as minhas sensações. E eu brinco e me descubro e me testo quase que diariamente para saber exatamente como, para onde ir, o que eu gosto mais, como eu quero de novo e como eu não quero mais, sabe? Eu acho que não, acho que assim, dicas maravilhosas, assim, né? E eu fiquei pensando muito nisso que tu falou até no começo, Ana, e queria que a Ana falasse um pouco sobre essa coisa da culpa, né? Porque a gente associa muito o sexo, a vergonha e a culpa quando, né, se fosse uma coisa que não desse tanto prazer, não, né, dá tanto prazer que não pode ser errado, né? É tão gostoso, te dá uma sensação, né? Ter um orgasmo, uma coisa tão feliz, é uma alegria tão completa, que não pode ser ruim, gente, não pode ser errado, não pode associar isso a nada de culpa, de negatividade. Vida, gente, gera vida. E gera vida, e trouxe a gente para cá onde a gente está. Exatamente. Né? Então, assim, e é uma energia muito forte, pulsante, né? A energia sexual é uma energia que gira o mundo. Então, Ana, mas a gente carrega na sociedade essa visão da culpa. E aí eu acho que ela tem um pouco. Eu sempre fui muito a Letícia, né? Falando, eu sempre fui muito meiguinha, meu corpo não é sexy. Eu acho que foi colocando nela uma coisa de santa, quase casta. E aí, claro, ser meiga, né, nada tem a ver com não ser sensual. Nada tem a ver, né? Exatamente. Vocês sabem que eu quero compartilhar com vocês? Eu li um texto para o podcast hoje, que eu achei tão interessante, que ele chama Sexo sem ser vulgar, entre a docilidade e o inconformismo. Esse texto foi publicado no Caderno Espaço Feminino, e as duas autoras, a Boizol e a Murrilho da Silva, elas traçam um paralelo da vulgaridade com a moda. Então, elas dizem o seguinte, que as roupas, a moda,
né, elas serviram muito para separar classes sociais. Então, pessoas vestidas de um jeito com mais luxo, com mais pompa, com mais desenho, isso funcionava para distanciar de classes menos favorecidas, né? E no momento que começou a indústria, que as pessoas começaram, né, o consumo, que as pessoas começaram também a produzir, as roupas ficarem em maior escala, começou a vir um negócio meio estranho. Mas como assim que algumas pessoas, né, como a classe menos favorecida vai vestir o mesmo tipo de roupa do que a classe mais favorecida? Então, a gente precisa arrumar um outro jeito de fazer esse distanciamento. E aí surgiu um pouco essa ideia da vulgaridade. Então, assim, então não é mais a roupa parecida, mas a gente vai ter que virar e colocar numa caixa o que aquilo é considerado mais vulgar, e vulgar no sentido de ser menos potente, de não ser tão luxuoso, etc., daquilo que é mais trabalhado e etc. e tal. Então, ainda para manter esse distanciamento das classes sociais. Mas aí apareceu, no século XIX, a história do amor romântico, onde a sensualidade passou a ser extremamente importante. E aí, mulheres que antes eram consideradas né, de uma classe social menos favorecida, né, mulheres, por exemplo, cortesãs, atrizes, começaram a usar plumas, coisas maravilhosas e joias, etc., que muitas mulheres das classes mais favorecidas também usavam. E aí que a noção de vulgaridade foi muito fortemente colocada. Então, mulheres que gostam de sexo, que são exibicionistas, portanto, elas são fáceis. Essas mulheres, então aí a vulgaridade passou da moda para o comportamento. Então, todas essas profissões, né, da dançarina, da atriz, da profissional do sexo, então, serviram para alijar e colocar uma pecha de vulgaridade para separar ainda grupos sociais. Então, é muito interessante entender que essa noção de vulgaridade, que foi colocada em cima da sexualidade feminina, que tem a ver com a exposição dos corpos, com essa expressão, né, mais para fora, assim, mais extrovertida, com a nudez, com a brincadeira, com o lúdico, também foi uma necessidade social de distanciamento para colocar as mulheres que são abertas das mulheres que estão ali para o matrimônio. E a gente observa, né, graças a Deus, que neste século XXI isso está ficando muito diferente. Porque hoje você pega, por exemplo, uma mulher que está, economicamente numa classe mais favorecida e que tem uma liberdade incrível no seu corpo, como a Anitta, por exemplo. Então, hoje essa mistura, né, esse distanciamento que se tinha em relação a classes socioeconômicas já ficou muito diferente. Hoje a gente tem uma série de expressões, e isso é muito libertador. Os estereótipos a gente vai abrindo mão, né? Assim, eu acho que o que é uma mulher casada com filho e, sei lá, com mais de 40 anos até, a gente tem a Débora, por exemplo, a gente estava falando sobre os dancinhas que ela faz no TikTok, como ela aparece no Instagram dela. Ela tá lá gostosa, entendeu? De biquíni dançando, e ela é uma mãe de família muito bem casada, e é uma atriz, e faz cenas fez a Bruna Surfistinha, né? E faz cenas de sexo quando precisa no personagem. E isso não quer dizer, como ela mesma disse, e é verdade, já entrevistei a Débora várias vezes, que ela é uma pessoa meiga e que ela é super romântica no relacionamento também, né, Débora? Sim. Então, eu sou uma coisa não exclui caixa, a outra. Bárbara, né? Odeio caixa. Quando dizem que eu não caibo numa caixa, aí é que eu vou querer estar nela também. Eu acho que ninguém precisa ser uma coisa só e ninguém não pode fazer nada, sabe? Eu posso fazer tudo o que eu quiser, contanto que eu não machuque ninguém, não desrespeite ninguém, mas com o meu corpo, minhas regras, sabe? Se eu quiser botar meu biquíni, foi aquilo que eu te falei, por mais que alguém ache ridículo, que bacana que eu posso rir de mim mesma e também me achar ridícula, e tá tudo certo, a gente não tem que se julgar tanto, a gente não tem que se proibir tanto, a gente não tem que se tolir tanto, a gente pode se divertir, ser leve, testar. Hoje eu quero ser mais jovem e estar num clima mais jovem, ok. Hoje eu não estou me sentindo mais velha, vou me comportar como tal, ok também. A gente não tem que ser uma coisa só, né?
E a vida pelo menos eu quis ser atriz por isso, que eu acho que a vida é muito curta para a gente ser uma coisa só. É tão bom quando a gente topa se experimentar, topa se olhar com um olhar diferente a cada dia, sabe? Porque a gente é múltiplo. Eu, pelo menos, eu sou uma mulher que tem tanto dentro de mim. Eu sou, às vezes, mega preguiçosa, às vezes, mega ativa. Sou super romântica e doce e meiga. E também me acho uma mulher extremamente sensual e sexual. Então, a gente não precisa ser uma coisa só, né? E muito dessas caixas que a gente entra, eu acredito que são daquela época que a gente ainda queria agradar pessoas. Então, a gente fica se colocando em caixas porque a sociedade diz que uma mulher de 42 anos, como eu, mãe, casada, não pode fazer isso. Então, eu não vou fazer, por mais que eu queira. Não, se eu quero, eu vou fazer. E se alguém achar ridículo, paciência. Eu tô gostando, né? Eu tô feliz, assim, não tô machucando ninguém, como tu mesmo falou, né? É isso. Eu acho que eu acho que a gente chega nesse lugar com a maturidade emocional, que a gente até tem um episódio da temporada que fala que nem sempre a maturidade emocional tem a ver com a idade, não tem nada a ver, mas é com se conhecer, refletir, fazer terapia. E uma coisa que a Débora falou que eu quero reforçar aqui para mim, para Letícia, que para mim também foi muito importante, que é falar, né? Falar sobre sexo, falar sobre sexualidade. Ela falou que quando tá com as amigas, ela fica com vergonha. Mas, cara, eu trabalho há muitos anos com jornalismo feminino e quanto mais eu escuto as histórias, eu vejo isso que a Débora falou. Todo mundo tem uma dúvida, todo mundo tem uma descoberta, todo mundo tem uma história para compartilhar, uma história boa, uma história engraçada, uma história que não deu certo. E isso vai humanizando o assunto, né? Não. Tipo, o sexo, tá todo mundo fazendo, todo mundo tentando fazer o melhor possível, né? É isso. E eu sou aquela amiga que entra na conversa, já nunca teve orgasmo, ou está com dificuldades, vou comprar um brinquedinho ótimo, sugador, que eu recomendo, aliás, para todas as mulheres que estiverem ouvindo, esse aí para mim, esse é campeão. É o campeão de vendas. O que tu falou, Ana? Negócio Não, do tô falando que sexo? tá todo mundo tentando fazer sexo. Tá todo mundo piada, tentando, pelo menos. Não, tá todo mundo tentando, né? Quanto mais se fala, também, né? Falar sobre sexo dá tesão. A gente já falou isso aqui várias vezes. Graças né? a Deus, amiga, pelo amor de Deus. A melhor coisa de ser sexóloga na vida é lembrar do tema todo dia, porque senão já não tava nem transando com esse país, pelo amor de Deus. O tamanho Exatamente. de problema que a gente tem. É o que nos resta, né? É exercitar essa energia potente, né? Falar de coisa boa.